Os irmãos, quero deixar aqui uma palavra em meio a tudo isso que está acontecendo, esse caos que está acontecendo. E que Deus ele possa realmente falar aos nossos corações. Está no livro de 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 6 em diante, que diz assim: Mas Joabe não incluiu as tribos de Levi e de Benjamim na contagem, pois a ordem do rei lhe parecera absurda. Essa ordem foi reprovada por Deus, por isso ele puniu Israel. Então Davi disse a Deus: Pequei gravemente com o que fiz. Agora eu te imploro que perdoe o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. O Senhor disse a Gade, o vidente de Davi: Vá dizer a Davi, assim diz o Senhor: Eu estou lhe dando 3 opções. Escolha uma delas, e eu executarei contra vocês. Gade foi a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor: Escolha entre 3 anos de fome, 3 meses fugindo de seus adversários perseguidos pela espada deles, ou 3 dias da espada do Senhor, isto é, 3 dias de praga, com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decida agora como devo responder àquele que me enviou. Davi respondeu: É grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia a cair nas mãos dos homens. Deus enviou assim uma praga sobre Israel, e 70.000 homens de Israel morreram. Davi ele manda fazer um recenseamento, contagem do povo de Israel. E essa ação de Davi foi citada por Satanás. Davi, num certo momento, ele se exaltou. Ele se exaltou com a grandeza do reino, do poder, porque Davi foi levantado por Deus, Davi foi ungido por Deus, Davi foi escolhido por Deus, Davi foi tirado das malhadas, era o menor da casa de Jessé. Davi, ele derrubou o gigante Golias, e Davi foi engrandecido pelo nosso Deus em altura. Davi foi escolhido para governar, para liderar Israel, pastorear Israel, direcionada por Deus, direcionada pelo Senhor. Mas em certo momento Davi ele se engrandeceu, Davi ele se exaltou, Davi ele se ensoberbeceu no seu coração pela multidão. Davi queria saber a quantidade do povo de Israel. Deus disse que seria como a areia do mar e as estrelas do céu. Isso não, para Davi não importaria, mas ele quis saber. E essa decisão de Davi foi reprovada por Deus, por isso ele puniu Israel. Tem muita ação nossa, seja individual, seja coletivamente, seja governamental, seja em várias áreas da sociedade, que tem ações que nós praticamos que é reprovada por Deus. As nossas atitudes, os nossos atos. Aqui Davi incluiu toda a nação, todo o reino, todo o povo de Israel sofreu a consequência pelo pecado de um homem. Só que Davi aqui ele reconhece o seu pecado. Davi aqui ele se arrepende do que fez. Davi ele não coloca a culpa em ninguém, Davi não culpa ninguém, mas ele mesmo reconhece que pecou contra o Senhor. Ele diz: pequei gravemente no que fiz. Davi diz: pequei gravemente no que fiz. Agora eu te imploro que perdoe o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Davi rogou pelo perdão, rogou pela misericórdia de Deus, porque ele tinha feito algo grave, que não tinha aprovado a Deus.
E é isso que nós hoje, nós individualmente, e não só o povo de Deus, mas o governo desse mundo, os governos desse mundo, os homens que lideram, que fazem coisas que não agradam a Deus, que é reprovado por Deus, é promover o pecado, promover a imoralidade, promover festas mundanas com dinheiro, com verbas públicas, que levam o povo a desagradar ao Senhor. São líderes que devem reconhecer os seus pecados, seus próprios erros, porque Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas quando ele pecava, ele trazia a culpa para si, ele trazia a culpa para ele, a responsabilidade para ele da culpa, de se arrepender e fazer aquilo que Deus estava mandando. Deus envia um profeta, porque Deus também levanta profeta nessa terra, para dizer a Davi, assim diz o Senhor, escolhe entre 3 anos de fome, 3 meses de fome, ou 3 meses fugindo dos seus adversários, perseguido pela espada, ou 3 dias de espada do Senhor, isto é, 3 dias de praga, com o anjo do Senhor assolando toda a região de Israel. Decida agora o que devo responder àquele que me enviou. Deus enviou um profeta até Davi, dizendo, o Senhor manda dizer para ti, escolhe, o teu pecado vai ter uma consequência, teu pecado vai ter uma punição, teu pecado vai ter uma justiça da parte de Deus. Escolhe 3 anos de fome, 3 meses fugindo do teu adversário, ou 3 dias de peste. E Davi disse, grande é a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, e não caia na mão dos homens. Davi disse, eu prefiro cair na mão do Senhor, eu prefiro me humilhar nas mãos do Senhor, porque eu sou barro, eu sou pó, e nas mãos do Senhor ele sabe me tratar. E o Senhor enviou uma praga sobre Israel. Por quê? Porque Davi, ele fez algo que não agradou a Deus, não foi aprovado por Deus, foi reprovado por Deus. Sabe por que acontecem muitas coisas no mundo? É o Senhor, é Deus nos alertando o pecado, alertando a desobediência, alertando o erro de muitos homens que fazem aquilo que não aprova o Senhor, que não aprova ao nosso Deus. É reprovável ao Senhor, é reprovável. Por isso que Davi é um exemplo para mim e para você. Davi é um exemplo de um líder, de um governo que governava uma nação, Israel. Ele era o presidente de Israel, ele era o governador de Israel, ele era o prefeito de Israel. Mas quando ele fez algo que reprovou o Senhor, que não foi aprovado por Deus, ele reconheceu o seu pecado e a sua culpa. E Davi, ele viu sim o anjo com a espada desembainhada. E Deus ia sim destruir Jerusalém. Mas Deus se arrependeu e mandou cessar. Mandou dizer basta. E foi o que Davi fez. Ele viu o anjo na eira de Araúna. E ele foi até lá para fazer um altar ao Senhor. Sabe o que é que vai fazer Deus cessar as pragas, as pestes, as enfermidades, de Deus dizer basta, cesse, fazer o anjo do Senhor colocar a espada na bainha? É o arrependimento, é a humilhação, é reconhecer. Os governos, os homens que lideram as nações, que governam os estados, é reconhecer, está fazendo, promovendo coisas que não agradam ao Senhor. Ao Senhor. Não agrada a Deus. Gastar dinheiros, milhões de dinheiros, promovendo o pecado, defendendo a liberdade, porque liberdade não é dar lugar à carne, liberdade não é dar lugar ao pecado.
Liberdade é dar lugar ao Espírito Santo. Liberdade é dar lugar a Deus. Liberdade é ser liberto por Jesus, porque ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Davi é exemplo, deixou exemplo na palavra de Deus, para mim e para você, para os líderes que governam, que lideram. Porque Davi, ele disse: eu pequei gravemente contra o Senhor e fiz loucura. Será que você reconhece que pecou gravemente e fez uma loucura? Será que você reconhece no seu governo, na sua liderança, que você pecou gravemente e fez loucura, se exaltou, se engrandeceu, achando que a sua força pode qualquer coisa, que você pode dominar qualquer coisa, que você pode controlar qualquer coisa? Nabucodonosor foi levantado por Deus para trazer um juízo sobre Israel, sobre Judá. E em certo momento Deus levantou aquele homem para uma punição, mas ele se exaltou, ele se engrandeceu. Ele quis se endeusar. E Deus fez ele comer capim, morar com os bichos e viver num momento de humilhação, porque Deus exalta, mas também abate. Por isso essa palavra é para mim e para você. Davi, ele reconheceu. E nós, eu e você temos que reconhecer. Porque tudo é por ele, por meio dele e para ele. Ele é que constitui os reinos. Ele é que levanta os príncipes. É ele que estabelece todas as coisas. É ele que coloca, é ele que tira. É ele, é o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E quando o homem se exalta e começa a fazer aquilo que não agrada a Deus, começa a pecar, Deus começa a enviar sim a sua espada para nos arrepender. Fica na paz do Senhor em nome de Jesus.